E aí, pessoal, hoje vou trazer um aprofundamento, uma análise da arquitetura de RimWorld. Esse é um dos jogos que eu gosto muito pela complexidade dele, pela forma como os sistemas foram projetados e pela profundidade de jogabilidade. É um jogo que o gráfico não é o forte dele, mas em termos de mecânica e complexidade ele é maravilhoso. Bom, começar aqui então falando de uma questão geral. Esse jogo foi criado por Taina Sylvester, praticamente ele sozinho criou esse jogo. Demorou muito tempo, 5 anos desenvolvendo esse jogo, e a gente não tem acesso ao código fonte dele, né, por motivos óbvios. A gente tem alguns fragmentos na internet, a gente tem alguns sistemas que são comuns na área de jogos, a gente consegue prever algumas questões, trabalhos de pesquisa, pelo próprio Clean Code, pela própria arquitetura de software padrão para funcionar, a gente conhece muita coisa. Digamos, se fosse querer implementar ele, conseguiria, claro, com o trabalho absurdo, com conhecimento absurdo de arquitetura que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, mas a gente conhece a teoria, digamos. Tem muita coisa que é própria, DLL, as bibliotecas, mas a gente conhece na teoria como se implementaria um jogo desse tamanho. Bom, os jogos no geral, jogos grandes, não só jogos grandes, mas um jogo que quer seguir uma linha um pouco mais pensada, com uma arquitetura modular, com uma arquitetura escalável, costuma se separar dois níveis principais, que é o Core e a Engine. Isso é muito personalizável de quem vai fazer o projeto, mas costuma se separar. Se tu vai desenvolver uma engine própria, que foi o caso desse jogo aqui, tu quer otimizar o teu trabalho e tu quer reaproveitar muita coisa. Tu não quer ficar fazendo coisas do zero, sistemas do zero, tu quer otimizar tuas chamadas, né? Então tu quer, por exemplo, ter um carregador de cenas, tu quer ter alguma coisa que quando tu precisar colocar uma cena nova ele vai carregar pra ti, quando tu precisar colocar assets novos, tu não precisa abrir 50 arquivos para poder colocar a chamada daqueles assets, tu quer modularizar isso, criar uma biblioteca, criar uma classe, alguma coisa separada, um módulo separado que tu consiga otimizar isso. No geral, né? Um jogo desse tamanho, no geral, se pensa numa coisa muito otimizada, porque um jogo desse tamanho é muito complexo, são milhares de linhas de código, e nesse sentido, um jogo desse tamanho, desse porte, precisa se organizar muita coisa. Então, começando, por exemplo, pela estrutura de pastas. Eu tô desenvolvendo um jogo, é um jogo que eu tenho como objetivo atingir alguns níveis, algumas mecânicas, algumas visões mais perto de RimWorld possível. Vai levar muito tempo, eu já me preparei para 4 anos, já tenho algumas centenas de horas desenvolvendo, e não tá nem na metade. Na verdade, dizer que tá 5% seria terrível. É um sistema hiper complexo, as mecânicas são muito complexas, cada implementação, vou falar sobre isso ao longo dessa nossa conversa. Bom, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Eu fiz uma remodulação, então essa pasta Legacy Old aqui é uma pasta que eu tô usando como referência porque eu remodelei, ele tava complexo demais e entregando de menos, então eu simplifiquei muita coisa para eu poder continuar agregando valor nele. Mas deixa eu dar um exemplo aqui. Eu separei o meu projeto em 4 partes principais. Feature era uma parte provisória. Presentation ia lidar com toda a apresentação do jogo, então aspectos visuais todos, desde UI até configurações de câmera, enfim, tudo. Pense no jogo RimWorld para vocês terem uma noção do que eu tô querendo dizer. Então a apresentação seria tudo que mostra na tela. Frequência de FPS, tudo, enfim. Cenas, UI, inclusive a entrada, né? A parte de entrada, a parte de interação com o usuário. Engine era, como o nome já diz, aquilo que era o bem comum do código, que era reutilizável. Chamadas, uso de assets. Simulation era a parte código puro. Então, por exemplo, quando a gente tem um terreno, a gente tem vários dados e várias informações que acontecem por trás. Quando a gente tem a simulação, a gente tem o jogo em si, né? O próprio jogo, toda a lógica, as regras de negócio estão aqui por trás. Então a gente tem muita coisa, a gente tem as entidades, a gente tem, só que nada é uma coisa apresentável, as texturas não são carregadas aqui, as texturas não são colocadas aqui, e aqui se carrega apenas código puro, números. Então se carrega o tipo de textura, então tu vai criar, por exemplo, um enum. A gente tem um enum aqui, menu map game. O menu é muito interessante porque a gente consegue definir quais são os valores padrão de referência, a gente consegue ter, digamos, uma base de valores que serão usadas padrões. Então só podem esses 3 valores, por exemplo. Em vez de eu ficar usando outras coisas, enums são muito interessantes. Em communication, a gente teria DTOs, os data views. Basicamente, a gente teria essa comunicação como um intermediário entre apresentação e simulação. E por que isso é importante, essa separação? Porque a gente, quando entra
entra num nível de complexidade muito grande, de projetos muito grandes, a gente precisa modularizar muita coisa, a gente precisa separar, a gente precisa ter um controle muito maior, organizar as ideias. Só que, claro, isso tem que cuidar para que não se venha criar um nível de complexidade muito grande no início do projeto, sem entregar valor. E eu só tirei essa parte aqui, deixei mais simples porque eu estava no nível de complexidade muito alto e não estava entregando o valor necessário. Então a curva de complexidade subiu demais para entrega de menos. Bom, um jogo como RimWorld, que possui muitas linhas de código, precisa separar as suas estruturas de pastas e namespaces. Então, 100 mil linhas de código, centenas de pastas. Claro que o projeto não começa complexo, ele começa um projeto simples e ele vai crescendo. Só que mesmo o projeto crescendo, mesmo que tenha controle, mesmo que tenha domínio, precisa entender quais são as partes que tu quer, tu precisa ter esse conhecimento. Um código como RimWorld, então, tem a separação de engine e o código próprio. Uma compilação modular, então, quando tu vai criar uma feature em um jogo da escala do RimWorld, tu precisa testar essas features separadas e precisa desabilitar quando tá desenvolvendo. Então vamos supor que eu tenho implementação de entidades e eu tenho implementação de geração de terreno. Eu preciso ter algum ponto, alguma coisa nesse código que desabilita ele. Então eu vou ter o loop normal passando, né? Eu vou ter o loop tal passando por todos eles, o loop roda e tal, roda a entidade, gera, calcula o terreno e tal. Eu preciso ter dentro do código uma opção que desabilita, sem quebrar o resto, que desabilita esse código, que faça com que o meu loop passe através desse código, sem quebrar o resto do código, para mim testar o terreno e a entidade separada. Então, isso é importante, eu ter essa capacidade de testar as coisas separadas. Então, eu vou ter o loop passando e um módulo desabilitado. Só que, olha o nível de detalhamento nisso, porque eu preciso conseguir isolar entidades de maneira que tudo que ela usar, de maneira que tudo que ela disponibilize aqui, eu consiga isolar isso aqui para que outras features, outros módulos, quando forem desabilitados, quando forem desativados, eles não deixem de funcionar. Às vezes eu tenho uma arquitetura que depende uma da outra, e aí eu tenho uma arquitetura que depende dessa, e eu tenho essa aqui, esse nível de camada 1, e aí eu tenho esse nível de camada 2, e aí esse aqui depende dessa aqui, e aí eu tenho essa aqui depende dessa daqui também, entende? Então, se eu desabilitar essa daqui, eu tenho o risco de essa daqui não funcionar e essa daqui também não funcionar. Como é que eu consigo isolar? Quando eu desabilitar esse módulo, ou quando eu desabilitar esse módulo, separar de uma maneira que eu modularize, que eu consiga testar isso aqui isoladamente sem quebrar. Carregamento de assets. Eu preciso ter no meu jogo a capacidade de carregar os assets de duas formas. Eu preciso ter o pré-carregamento dos assets, né? Só que eu preciso também ter uma outra questão, que é os mods. Os mods são diferentes da forma como são carregados os assets no meu jogo. Então, quando eu tenho um loop fluindo, que vai vindo aqui, o loop vai passando, né? Aqui é o início do loop. E aí o loop vai passando, ele vai chegar no momento do código que ele vai carregar os meus assets pronto do jogo. Ele tá carregado. Os assets já foram compilados, tá carregado, tá. Ele vai carregar personagem. Só que se eu disponibilizo que as pessoas façam mods no meu código, eu tenho que pensar isso de uma maneira diferente. Eu não carrego primeiro o meu módulo. Eu tenho que ver se alguém colocou algum mod em alguma pasta para que eu venha carregar esse mod de outro lugar. Então, por exemplo, eu faço um loop e aqui nesse ponto eu vou fazer uma chamadinha para uma pasta separada para ver se eu tenho lá naquela pasta um mod, alguma coisa, uma textura diferente, enfim. Se eu não tiver esse mod, essa textura diferente, um comportamento que eu vou ler, pensa em escala para 1000, para 2000, para 3000, tá? Eu tô falando aqui um códigozinho simples de loop, mas escala isso daqui para um jogo complexo do nível do RimWorld que dá para te fazer muitos mods com muitos comportamentos, com muitas variáveis, com muitas constantes, com muitas bibliotecas, com muitas classes diferentes. Eu vejo se tem algum mod, carrego a textura do mod, se não tiver eu sigo meu fluxo normal. Eu estou simplificando, existem centenas de otimizações que se faz aqui dentro na hora do carregamento. Aí depois, se não tiver um mod, eu carrego a minha textura. E o jogo tem que permitir esse carregamento para praticamente todas as texturas do jogo, todos os tiles de terreno, todos os objetos de planta crescendo, texturas de animais, texturas de pessoas, roupas, armas, os próprios tiles de construção. Junto com isso, eu tenho ali os meus XMLs, que hoje é uma das ferramentas mais utilizadas para carregar informações externas ao meu código. Eu posso usar isso internamente, mas de maneira externa
é uma ferramenta que permite uma praticidade para editar. Eu tenho minha texture, e aí dentro de texture eu tenho size, posso modificar isso daqui aqui dentro. É muito utilizado para poder fazer esse carregamento no meu jogo. Para quem for fazer um mod, use isso daqui. E eu preciso ter uma capacidade de ler, então eu tenho que implementar, claro, isso não é a parte mais complexa, digamos, mas eu tenho que implementar um módulo que leia isso aqui, que seja robusto, né, a erros. Caso tenha alguma coisa escrita errada, ele não vai quebrar, crashar todo o jogo. Ele não vai perder tudo que estava lendo. Ele vai só substituir aquela parte, enfim, um sistema robusto. A gente tem também, ali que nem eu falei na parte de core, e as outras partes, né, simulação, apresentação, comunicação, a gente vai ter uma organização e uma separação de responsabilidades aqui. Então, por exemplo, gerenciamento de câmera. Se a câmera, talvez seja muito fácil dizer, se a câmera vai em apresentação. Mas será que todos os aspectos da câmera vão em apresentação? Será que configurações vão em apresentação? Será que eu não preciso ter uma troca de câmera? Será que eu não preciso ter um zoom, um pan, alguma coisa assim na câmera? E será que dentro de simulação eu não deveria implementar alguma coisa lá e depois só fazer o movimento aqui? Então, olha como tem que se pensar muita coisa nisso. Não é tão simples. E eu tenho também uma parte muito importante do jogo que isso aí é implementado desde o início, que são testes. Testes precisam ser colocados às vezes desde o início, principalmente quando é test driving, né? Orientado a testes. Porque um jogo desse nível que vai escalando, claro, eu sozinho, como pessoa que estou aprendendo, você como pessoa que está aprendendo, você desenvolvendo o seu jogo, talvez não leve isso tão a sério, no sentido de que isso é um tempo a mais e não tem um alto valor agregado num sistema tão simples. Realmente, num sistema muito simples, não tem muito valor agregado o teste. Não porque não seria interessante, mas porque talvez pelo nível de conhecimento, ou talvez pelo tempo que vai gastar e pelo uso que vai ter, testes unitários. Basicamente, os testes unitários vão testar, por exemplo, tal função deveria retornar um booleano quando eu verificar se o personagem está ou não com frio. Enfim, o nível dele caiu a 0,3 de fome, né? Colocando de 0 a 1. E aí eu tenho que testar se retorna um booleano, testar exceções. Então tu pensa bem, um jogo desse nível existem milhares de funções. Para cada função eu posso ter vários corner cases, que se chama, né? Que são casos que não aparecem nos testes padrões, que eu preciso testar por fora. Então se retorna booleano. Se uma função tem o retorno de booleano, vai retornar true ou false, né? Mas pode ser que ele retorne valores errados, dependendo das entradas que eu colocar. Ele tenha lá alguma coisinha que ele está retornando valor errado. Então eu preciso testar isso e garantir que ele retorne os valores certos, dependendo da entrada. Às vezes eu tenho 3, 4, 5 entradas. Quanto mais se aumenta a quantidade de entradas, mais se aumenta a entropia, a complexidade do código, né? Porque eu preciso fazer várias verificações aí. E eu tenho umas possibilidades, né? Aquela tabelinha, tabela verdade, né? Então, tabelinha verdade se eu tenho entrada A, B, C, D e eu tenho uma saída, e aí eu vou ter 4 variáveis de entrada, ela tem 16 linhas. Então, dependendo da quantidade de entradas que eu tiver, e as entradas forem booleanas ou forem valores que eu verifico por mais ou por menos, igual, enfim, eu vou ter uma saída. Bom, nós temos também os testes de integração. Eles são testes que, o nome já diz, integram sistemas. Então, se eu tenho um sistema de inventário, né? O sistema de inventário por si só, ele já é um sistema muito complexo. Mas para dar uma visão geral aqui, se eu, por exemplo, tenho um sistema de inventário já implementado, já testado certinho, e eu preciso integrar isso aqui com um sistema que nem o Rimworld tem, que ele tem uns inventários que ficam no ladinho, só que aquilo que fica na UI, ele na verdade reflete o que já está na nossa pilha, no nosso estoque de armazenamento. Então, eu tenho o inventário da UI, aquilo que é mostrado na UI, né, no caso, não que a UI armazene alguma coisa, e eu tenho o próprio inventário mesmo, o inventário do game, né, que é aquilo que fica no próprio jogo. Eu posso, por exemplo, testar a integração, ver se aquilo que está sendo refletido na UI é o que está realmente no inventário do meu jogo. Então, se eu remover o item da pilha, ele reflete na UI. Se eu adicionar um item na pilha, ele reflete aqui na UI. Se eu começar a empilhar coisas a mais, ele vai até 250. Existem outros testes de integração diferentes, mas basicamente integra os sistemas, né? Então, são diversas integrações. Na verdade, o Rimworld, ele é um sistema hiper integrado. As coisas que tu faz refletem umas nas outras de uma maneira absurda, né? O clima reflete. Então, por exemplo, se tem um fog, se tem neblina, vai refletir na precisão do atirador, muita coisa.
Se o animal ele tá com uma doença, vai refletir na velocidade dele, andar em grupo, enfim, muita coisa vai refletir. Os testes de regressão. Então, o RimWorld tem aí 10 anos. Os testes de regressão servem para garantir que as novas features, Feature 1, Feature 2, que quando eu for implementando features novas, eu não vou quebrar as antigas. Eu não vou quebrar sistemas que foram implementados nas antigas. Então, eu vou mexer, por exemplo, em bibliotecas que são utilizadas por versões antigas, que já estão sendo utilizadas há muito tempo e tem funções lá dentro. Então, eu tenho uma série de dependências, uma cadeia de dependências, de módulos, de features. E se eu vou mexer nessa dependência, como é que quando eu mexer nessa daqui, eu não vou quebrar essa, eu não vou quebrar todas que estão dependendo dessa? Como que eu não vou quebrar isso? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu tenho alguns testes de regressão para garantir algumas coisas específicas. E eu tenho também, talvez isso esteja no integração um pouco, mas eu tenho também aí os testes end-to-end. Isso pode ter dois aspectos. O aspecto mais complexo, testar um sistema inteiro, do começo ao fim. Então, por exemplo, a criação do mapa. Eu testar desde inserir os dados até os mapas serem criados, né? Olha o salto que tem nisso aqui. Ou eu posso testar uma coisa mais simples. Eu posso testar desde dar uma ordem para um colono fazer alguma coisa até ele executar a ordem, né? Então, isso também seria end-to-end, né? Em nível de escala de complexidade. Depende da escala de complexidade. Não menos importante, né? Um jogo da escala do RimWorld precisa coletar muitos dados, então ele precisa ter uma telemetria. Então eu preciso ter um sistema que colete esses dados para mim de maneira correta. Então na eletrônica, um equipamento que se chama multímetro. Tem um circuito passando e ele tem umas ponteirinhas. Essa ponteirinha aqui, ela vai colocar em um ponto, são duas ponteiras, né? Que é o positivo e negativo. E eu vou colocar aqui em tal ponto para medir a tensão, para medir a corrente, tal, para ver quais dados estão passando aqui. Eu posso colocar em diversos pontos para medir a corrente de cada local. No jogo, eu tenho que medir vários dados. Isso principalmente para testes, mas para coleta de telemetria. E outra, isso eu tô falando de dados dentro do jogo, fora os dados que eu meço pensando no negócio, né? Que é o Business Intelligence. Quantidade de crashes, quais usuários de quais locais estão jogando. Claro, isso vem da Steam principalmente. A Steam que libera esse tipo de coisa. Tu não vai medir no teu jogo. Pode até medir dependendo, mas geralmente é a Steam que libera região e tal. Mas ao longo do jogo, ao longo do meu projeto, eu preciso medir vários dados, variáveis, como estão se comportando resultados, enfim, muita coisa. Então, essa seria uma telemetria. Tanto para debug, para análise, quanto para otimização de performance, para controle, enfim, muita coisa. Falando aqui agora um pouco da arte, né, dos projetos, artes, MVP. Quando a gente fazer um projeto, né, vou construir um jogo e tal, é muito profissional e muito interessante que eu consiga ter uma visualização do que eu quero fazer de maneira rápida, sem eu ter que esperar 6, 8, 1 ano para poder entender o que eu quero fazer. Então, eu vou ter os concept arts, né? Então eu vou ter as artes implementadas do conceito da arte, né? Então eu posso ter uma cena em 3D, eu posso ter um rascunho, um croquis, eu posso ter uma coisa com a mecânica levemente funcionando, né? Quanto mais dinheiro, mais longe eu vou. Quanto mais tempo, mais longe eu vou, né? Eu posso não ter dinheiro, mas posso ter tempo. Eu posso não ter tempo, eu posso ter dinheiro. Então, eu vou contratar uma equipe grande e eu vou ter um concept art. Eu posso ter conceito de mecânicas funcionando levemente, eu posso ter, sei lá, um mapa desenhado à mão, sem ser procedural, um terreno desenhado à mão, com tiles desenhado à mão, sei lá, no Illustrator, ferramenta que seja. E eu posso colocar os personagens ali e colocar um leve movimento, dizer para ele se movimentar em pontos específicos, posso fazer uma mecânica ou outra, eu posso colocar pequenas coisinhas ali, ou eu posso só fazer uma arte, uma própria animação, né, que é muito utilizado uma animação para mim ter uma noção. Então é interessante, mas exige muito conhecimento. A própria prototipação do jogo, né? As prototipações dos jogos exigem, se tu trabalhar sozinho, muito conhecimento. Precisa entender de design no geral, né? Design eu digo não desenho só, mas design no sentido de pensar numa UI, User Interface. Talvez tu não vá tão longe pensando numa experiência de usuário, né? Que seria uma UX, mas tu pense, por exemplo, no próprio conceito do jogo, como é que eu vou distribuir os mapas. Eu não sei se, claro, pensando no jogo 3D, 2D, como no RimWorld 2D, a gente tem design de cores. Que tipo de cores que eu vou usar para o meu solo, né? Qual tipo de contraste que eu vou dar? Será que vai ser um contraste muito alto? Será que eu vou usar um contraste muito grande? Será que não seria mais interessante eu ambientar aquilo ali
Quais são as cores da natureza que eu vou utilizar, cores dos animais? Será que a textura vai ser uma textura mais flat, mais clássica? Enfim, isso é uma questão também que envolve design, porque não adianta eu querer misturar tudo. É claro, no começo pode ser meia a moda assim, atirada no começo, porque na verdade tu vai gerando valor com o teu produto, né, que seria o teu jogo, tu vai aperfeiçoando ele. Mas eu preciso ter também a questão da música. Outra coisa também, que a música não precisa ser no começo, mas tu tem que pensar em que tipo de atmosfera tu quer dar. Tu quer dar uma atmosfera brilhante, uma atmosfera épica, uma atmosfera dramática, melodramática, uma atmosfera misturada, né? O Rimworld é uma questão muito interessante, que ele mistura muitos gêneros. Ele tem essa questão de entender o teu momento no jogo que tu tá passando, se é um momento mais dramático, se é um momento de guerra, se é um momento de conquista, de vitória, se tu teve uma vitória recém, se tu teve uma derrota recém, se tu tá fugindo, se tem alguém te perseguindo, enfim. E aí ele vai colocar uma música nesse nível. Então por isso, por que um jogo como Rimworld faz sucesso, fez tanto sucesso? O Stardew Valley também, né, fez tanto sucesso. Ele também tem muita música assim diferente. Mas pra fazer sucesso com esse tipo de jogo, pra ser um outlier, né, uma coisa fora da curva, fora da escala, tu tem que colocar um esforço absurdo, muito alto, né? Por isso que eu entendo que o mercado hoje em dia, dos desenvolvedores indies, eles querem faturar rápido, porque precisa, né? Porque às vezes precisa de dinheiro e tal. E realmente, né? Tu faz por prazer, mas tu não espera não receber por aquilo. Tu espera algum dinheiro, tu precisa, às vezes. Tem gente que precisa urgentemente, que não é uma coisa recomendada entrar nessa área se precisa de dinheiro urgentemente. Porque se tu vai criar conteúdo, se tu vai se desenvolver, é um processo. E, enfim... Vamos falar de UI. Eu tenho Immediate Mode, Retained Mode, que o Rimworld usa. Immediate Mode se diz a respeito de UIs que são desenhadas por completa. Quando alguma cena muda, quando alguma coisa acontece, então tu tem uma série de regras de negócios dentro do teu código, e aí tu define como os componentes serão desenhados e tal, e aí quando tu muda uma tela, tu desenha toda a interface de novo, né? Tu desenha toda os botões, os labels, tudo de novo. E Retained Mode, tu vai ter uma série de componentes prontos em hierarquia ali na tela que estão, digamos, invisíveis e que só são modificados conforme ele muda. Então eles permanecem ali na tela ou ficam ocultos e eles só aparecem, não são desenhados. Mas essa questão de otimização de desenho, se ele vai desenhar full ou se ele vai desenhar parcial ou apenas on demand, é uma questão muito bacana da arquitetura do Rimworld. Eu vou falar mais sobre isso, né? Eu pensei nesse vídeo em 3 partes porque é um assunto muito complexo, são assuntos muito ricos, né? A gente tem muita coisa para falar. A gente tem a UI dinâmica, né, que seria aquela UI quando tu vai mirar com a arma, tem um pontinho que fica se movendo em um ângulo, tem tempo até morrer, tempo até, sei lá, 1 hora, 2 horas, 3 horas. A gente tem em cima dos personagens, então a gente tem vários tipos de UI. Tem UI que acompanha o personagem, tem a UI do jogador, do usuário em si, tem a UI que acontece, por exemplo, em ambientes estáticos, que nem, por exemplo, quando a gente tem um teodolito, se eu não me engano lá, tem uma sombra, alguma coisa que acontece um efeito nele. Eu não sei dizer exatamente se aquilo ali faz parte de uma animação do teodolito, mas como é reaproveitada, pode ser do teodolito, como pode ser UI também, né? Eu não sei como eles aproveitaram, existe muita, não gambiarras, mas existe muitas soluções alternativas que se usa às vezes em projetos. E claro, é um projeto profissional, mas mesmo projetos profissionais às vezes se usa soluções alternativas quando não consegue se atingir os objetivos com as soluções padrões. Então tem essa questão. E também, de tudo isso que eu falei, se tem que pensar muito em arquitetura de menus. Qual menu vai levar para qual tela leva para qual objetivo, para onde eu vou, como é que eu vou voltar. Isso se pensa muito assim em termos até de experiência do usuário também. Não é, eu vou colocar o menuzinho e vai saindo. Se pensa muito por quê? Como é que tu vai fazer que aquele menu seja visível e fácil para o usuário entender? Muitos jogos incríveis fracassaram começando por uma experiência de usuário ruim. O jogo não fracassa só porque a tela era feia ou porque a experiência de usuário não era tão boa no sentido de UI, mas começa por trás pela equipe, pela falta de projeto, pela falta de
de arquitetura, por falta de pensar, por criar as coisas rápidas demais, por erros de projeto. Mas o que o usuário vê é o que tá na tela. Então bugs, mesmo que não seja o pior caso, é muito chato a gente entrar num jogo em que a tela de usuário é uma tela que tu não consegue se achar, é uma tela feia, é uma tela que tu clica numa coisa e vai pra outra, tu não sabe onde fica os botões, é tudo uma bagunça. Quanto mais complexo o jogo, tem jogos aí complexos em que as coisas não ficam agrupadas por similaridade. Tem jogos muito legais, complexos, que a UI é uma bagunça, tu não se acha, até tu decorar, né? Não é que a UI precisa trabalhar como se o usuário fosse leigo. Jogos complexos, a UI vai ser mais complexa, não tem o que fazer. É o perfil da UI, é o perfil do usuário, é o perfil da persona que eles estão elaborando o jogo, o projeto. O problema é quando a própria adaptação do usuário mais inteligente, né, que vai trabalhar aquele jogo complexo, a própria adaptação dele, daquele tipo ali, é muito demorada. Sendo que tem jogos que ele consegue se adaptar muito fácil. Uma coisa que eu acho muito interessante é uma UI incremental. Jogos que implementam isso eu acho muito interessante. Então, tu começa a UI com 3 menuzinhos, né? As coisas não estão desbloqueadas ainda. E aí, conforme tu vai desbloqueando, aprendendo mais, tu vai desbloqueando novos menus, né? Então, novos menus vão abrindo e tal, coisas vão acontecendo, as próprias aberturas do menu, novos objetos vão vindo. Isso aí vai dando pro usuário uma confiança dele ir explorando o sistema, né? Bom, essa aqui foi a primeira parte. A gente tem muita coisa para a segunda parte. A gente tem, enfim, muita arquitetura para ver. A gente tem MVC, máquinas de estados, a gente tem sistemas de loop, a gente tem pathfinding, IA. E a gente tem também uma terceira parte. Eu não sei se esse vídeo eu vou fazer em 3 ou 2 partes, mas provavelmente 3, porque só essa gravação aqui já deu bastante tempo. Mas eu quero mostrar para vocês também código, arquitetura avançada que é utilizada no Rimworld. Fiquem atentos então, que logo eu vou estar postando a segunda parte. Então tá, pessoal, um abraço, até a próxima.